Queridos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 1. Vamos discorrer sobre o capítulo inteiro. E o título da mensagem de hoje é o seguinte: uma pergunta. O que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? O que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? Vamos procurar responder essa pergunta. Eu vou ler apenas o versículo 18, mas nós vamos discorrer nos 22 versículos. Você não vai desmarcar a Bíblia, o texto, né? Então, esse versículo 18, ele sintetiza bem todo o texto. Diz assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai gracioso, amoroso, bondoso, Deus eterno, imutável, o grande eu sou, o Deus autoexistente, infinito, o Deus que tem tudo sob os teus pés. Tu fazes como desejas, e ninguém pode dizer porque fazes assim ou deixa de fazer assim. Reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade, nos aproximamos de ti, Senhor, com santo temor, reconhecendo que tu estás no alto e sublime trono, tu estás no céu e nós na terra. Há uma distância quantitativa, qualitativa, entre nós e tu. Daí tu ordenares a guardarmos os pés quando chegarmos à tua presença. E assim nos portamos nesse instante, com santo temor, com santa reverência, reconhecendo toda a nossa falibilidade, toda a nossa fraqueza, toda a nossa miséria, nos aproximamos para pedir o teu auxílio, e não temos mérito algum para fazer esse pedido. Tudo que fizermos aqui e todas as nossas petições estão apenas baseadas naquilo que teu Filho fez na cruz em nosso favor. Os méritos conquistados, que nos foram imputados pelo teu Santo Espírito, vieram até nós de graça. Mas teu Filho pagou um preço alto, altíssimo. Ele sim é digno de receber todas as honras, porque ele tem méritos. Ele tem méritos. E se temos a ousadia de chegar à tua presença, é confiando nos méritos que nos foram imputados, graciosamente, quando cremos em Cristo Jesus. A obra que o teu Espírito fez em nós, nós rogamos que ela continue a ser feita nesse instante. Como tu mesmo disseste, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Senhor, dê-nos a graça, como igreja aqui reunida, de recebermos de ti o conhecimento, a orientação, a exortação, a correção, e nos portarmos, ó Senhor, zelosamente diante de ti, santo e altíssimo é o teu nome, e reconhecendo isso, rogamos que tu nos ajude. Dê-nos a graça, Senhor, de podermos nos aproximar de ti, ouvir a tua voz. Fala com teu Espírito a tua igreja, quebranta os nossos corações, transforma, Senhor, vidas,
consola aqueles que precisam de consolo, conforto àqueles que precisam de conforto, exortação, Senhor, àqueles que precisam de exortação, correção e disciplina àqueles que precisam de disciplina. Mas que o teu propósito seja cumprido, Senhor, e que vidas sejam restauradas e até mesmo salvas pelo poder do teu Santo Espírito. Dê-me a graça de proferir a tua palavra com sabedoria, com fidelidade, com unção, com clareza, com simplicidade. Dê ânimo e força ao teu povo, tanto físico quanto espiritual. Teu povo receba a tua palavra com alegria no coração. Que teu Espírito implante, enxerte essa palavra para a salvação de almas e para a edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? Meus irmãos, o livro que vamos estudar é fantástico. O livro de Lamentações foi composto pelo profeta Jeremias, daí o título Lamentações de Jeremias. E Jeremias compôs esse livro por ocasião da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, e da nação de Judá como um todo. Uma destruição promovida pela Babilônia por volta de 586 a.C. O rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém por 1 ano e 6 meses. E quando a cidade estava afetada pela fome e pela doença, ela foi finalmente tomada, demolida e incendiada. Agora, prestem atenção. Em termos históricos, devemos lembrar que a queda de Jerusalém aconteceu por etapas. Isso que eu narrei inicialmente é a última etapa já. Mas a conquista de Jerusalém, ela aconteceu por etapas. Melhor dizendo, 3 etapas. Em 605 a.C., Nabucodonosor, ou a Babilônia, já faz a primeira conquista ali de Jerusalém. Nessa época, ele já leva algumas pessoas cativas para a Babilônia. É onde Daniel e seus 3 amigos vão nessa leva de cativos. Ali ele institui um rei vassalo chamado Joaquim ou Jeoaquim. Depende da versão que você vai ler, né? Muito bem. Só que esse rei, depois de 8 anos, se rebela contra a Babilônia e vai buscar aliança com o Egito. Nabucodonosor se revolta com a revolta de Jeoaquim, né? E ataca mais uma vez Jerusalém. Desta feita, ele leva um segundo grupo cativo para a Babilônia. Aí vai o rei, Jeoaquim, vai a nobreza, vai os artesãos, os valentes, os tesouros do templo vão nesse segundo ataque, e também nessa época vai Ezequiel, o profeta Ezequiel, que vai ser um profeta do cativeiro, um profeta lá do cativeiro, certo? Ezequiel vai profetizar contra aquelas pessoas que estavam lá no cativeiro e contra aqueles que ficaram em Jerusalém. Muito bem. Aí é instituído outro rei no lugar do rei Jeoaquim, que é o rei Zedequias, um vassalo também, né? Não tinha aliança com as grandes potências, era escravidão mesmo. Muito bem.
Zedequias passa a reinar e pagar tributos à Babilônia e fazer aquilo que a Babilônia queria. Mas ele se revolta. 11 anos depois, ele se revolta, vai buscar aliança também com o Egito e com Tiro. Aí Nabucodonosor dessa vez vem irado mesmo, vem para destruir tudo, né? Aí ele destrói a cidade de Jerusalém por inteiro, incluindo o templo de Salomão, certo? Os sobreviventes são levados para o cativeiro, com exceção de Jeremias e alguns pobres que ficaram para o cultivo das lavouras, como lemos em Jeremias 52, aqui na leitura devocional, certo? Agora, veja a forma como Jeremias descreve a queda de Judá e de Jerusalém. A queda e a destruição. Agora sim, nós vamos para Lamentações. Vocês entenderam? Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Veja como ele descreve essa queda. Como jaz solitária. Ó, a palavra jaz. Aqui é um lamento. E a narrativa começa com um lamento fúnebre. Jaz, fala de morte, né? A cidade está morta. Como jaz solitária a cidade. A cidade aqui é Jerusalém. Outrora populosa, agora está sem moradores. Tornou-se como viúva, está desamparada. Essa linguagem eles entendiam perfeitamente, porque era algo lamentável o estado da viúva ali no Oriente. Quando a mulher tornava-se viúva, só para você ter uma ideia, ela cortava o cabelo, vestia-se de acordo com a sua viuvez, né? Fazia jejum continuamente, e ela era rejeitada pela família do marido. E aqui está Jerusalém. O profeta diz que tornou-se como viúva. Ela tem marido, mas o marido a rejeitou. É Deus. Ela está como uma viúva. Está desamparada. A que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, agora está economicamente falida. Ficou sujeita a trabalhos forçados. Ela agora está socialmente escravizada. Emocionalmente ela está desamparada, economicamente ela está falida e socialmente ela está escravizada. Meus irmãos, por quase 400 anos, a cidade de Jerusalém havia sido a grande capital construída pelo rei Davi. O símbolo da presença de Deus no meio do seu povo e o orgulho da nação de Israel. Mesmo após diversas intervenções militares ocorridas na região, a nação de Judá e a capital de Jerusalém permaneceu de pé diante dos invasores. Porém, durante esse tempo, a nação de Judá viveu em escancarada desobediência a Deus, experimentando um grande declínio espiritual, moral e social. Vocês vão perceber que quando Jerusalém é destruída, a coisa não acontece de uma hora para outra. Deus pacientemente vai alertando sobre os seus pecados, mas ela está vivendo em escancarada desobediência e num declínio espiritual, moral e social. E apesar dos reiterados avisos e ameaças,
O povo não deu ouvidos às advertências de Deus. Pior ainda, ignorou as lições ensinadas pelo cativeiro do Reino do Norte, que cometeram aqueles mesmos pecados. E Deus, 112 anos atrás, havia enviado o Reino do Norte ao cativeiro. E eles não aprenderam e praticaram os mesmos pecados. O povo estava certo de que, não importando como vivessem, nada de ruim aconteceria com eles, nem com a cidade santa, a habitação de Deus na terra. Era inconcebível na mente deles que estrangeiros colocassem o pé no lugar santo, e muito menos que o destruíssem. Como Jeremias narra em Lamentações, capítulo 4, versículo 12. Eles confiavam que o Senhor não deixaria o seu templo ser profanado. Meus irmãos, nós cantamos o Salmo 126, que é um salmo já da restauração, depois da libertação do cativeiro, e eles dizem assim: estamos como quem sonha com aquela libertação. Mas também em relação ao ataque, grande foi a surpresa, o choque, o horror, o terror daquele povo quando, enfim, as palavras dos profetas se cumpriram e a cidade caiu, contrariando todas as expectativas de seus habitantes. A cidade, outrora gloriosa e populosa, agora estava solitária. A cidade que governou desde o Nilo até o Eufrates, que recebeu tributos dos reis, conforme Esdras, capítulo 4, versículo 20, agora está reduzida à escravidão, e os poucos habitantes que restam devem prestar serviço escravo e pagar tributos à Babilônia. A cidade de Judá, antes soberana, tornara-se escrava e tributária. O governante se torna governado. Os livres são conquistados. A riqueza é trocada pela pobreza. Irmãos, não se pratica o indevido sem que disso advenha um castigo. Essa é a grande lição. Não se pratica o indevido sem que disso advenha o castigo. Isto aqui é um lembrete silencioso de que o pecado, apesar de todo o seu fascínio e emoção, traz consigo severas consequências. Essa é a grande lição que deve ficar na nossa mente. Mais cedo ou mais tarde, o pecado cobra seus dividendos. Como diz o ditado popular, quem planta ventos, colhe tempestade. Aí vem a pergunta: o que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? Quem sabe você está vivenciando essa realidade. Você já está sofrendo há muito tempo na sua vida por conta do seu próprio pecado. Mas o que fazer? Lembre-se que o título que resume todas as mensagens é Esperança para aquele que sofre. Mas por enquanto a gente não tem esperança, por enquanto a gente tem só o castigo aqui. O que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? Três coisas. Primeira, reconheça que o pecado traz destruição.
Isso aqui é fundamental, porque o engano do pecado é fazer o pecador pensar que nada de ruim vai lhe acontecer. Que ele vai poder parar quando ele quiser aquele pecado, que ele tem recursos para mudar a situação. Esse é o grande engano do pecado. Agora, meus irmãos, como Judá ignorou tudo isso, ela chora sem ninguém para consolá-la. Sem ninguém para consolá-la. Versículo 2, capítulo 1. Chora e chora de noite. Olha, seu choro não tem intervalo. Chora e chora de noite. A noite é hora de descansar, é hora de dormir, mas ela ainda está chorando. Até mesmo quando devia estar descansando, ela está chorando. Em meio à solidão da noite, ela está chorando. E as suas lágrimas lhe correm pelas faces, lágrimas profusas, incontidas, que se derramam por todo o seu rosto. Não tem quem a console entre todos os que a amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Aqui é a grande ironia, né? Quem era amigo, torna-se inimigo. Os amigos e amantes de Judá são as nações pagãs, os aliados políticos, que tinham apoiado Jerusalém em sua revolta contra a Babilônia. Jeremias passou 40 anos profetizando aquele povo, condenando seus pecados. E depois de um tempo, Jeremias começa a profetizar o castigo. E junto com o castigo, Jeremias diz para eles: Deus vai trazer a Babilônia. Era a coisa mais improvável que do norte, de tão distante, viesse a Babilônia. Que interesse a Babilônia teria em conquistar uma terra insignificante e fazer um empreendimento de guerra tão caro, a mais de 1000 quilômetros, vir conquistar aquela região de Israel? E era assim que Jeremias profetizava e dizia: olha, Deus disse que vocês se rendam à Babilônia. Se vocês se renderem à Babilônia, o castigo será suavizado. Então eles tinham Jeremias como traidor, e Jeremias sofreu bastante, perseguido pelo seu próprio povo, desprezado pelo seu próprio povo, porque profetizava a verdade de Deus. Tá? Quando, lá no palácio, você tinha os falsos profetas. Verdadeiramente, meus irmãos, a nação de Judá agia como uma grande prostituta, fazendo alianças com as nações pagãs. Em lugar de dar ouvidos à voz do profeta e render-se, ela vai se aliar com as nações pagãs para resistir à Babilônia, buscando proteção para si, como se o seu marido, Deus, não pudesse protegê-la. Que mesmo ela se entregando à Babilônia, Deus a ampararia. Judá depositou mais confiança nestas nações do que no seu Deus. Irmãos, aprendamos uma lição valiosa. Se perdermos o conforto de Deus, não encontraremos ajuda nos homens. Não encontraremos ajuda nos homens. Judá, em sua angústia, foi abandonada miseravelmente por seus amigos, por seus amantes, alguns sendo traiçoeiros a ponto de ajudar
os babilônios a saqueá-las, como os edomitas. Isso está bem claro lá no livro de Obadias e no Salmo 137 que nós cantamos. Irmãos, o pecado não arrependido chama o juízo para si. Aprenda a lição, não podemos confiar em homens, se não podemos confiar em Deus. Se não podemos confiar em Deus, primeiramente, não podemos confiar em homens. O Senhor havia separado o povo de Judá para si, mas agora o entregou para habitar com os gentios. Olha que desonra, olha que humilhação terrível. Entregou aquele povo para habitar com os gentios. Eles que desprezavam os gentios com todas as forças, agora vão ter que habitar com os gentios. Versículo 3. Aqui está o grande lamento do profeta. Diz assim, versículo 3: Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Como no Egito, meus irmãos, sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Aquele que era um povo peculiar, agora é um povo misturado. Judá foi levado ao cativeiro sob grande servidão. O opressor agora é oprimido. E um dos pecados que fez com que Judá fosse em grande servidão é porque ela colocava os pobres, os fracos, em grande servidão. No 7º ano, se alguém se tornava um escravo israelita por conta de uma dívida que não podia pagar, no 7º ano ele era obrigado a ser liberado, livre da dívida. Mas o povo de Judá estava retendo os escravos, não liberavam. Isso está muito claro lá em Jeremias, capítulo 34, os versículos de 8 a 22. Depois você lê em casa isso. Agora, o opressor será oprimido, e ele é levado em grande escravidão. E ali permanecerá 70 anos, entre aqueles que são estranhos a Deus e as alianças da promessa. Entre os quais, olha o detalhe aí do texto, Judá não acha descanso. Não acha descanso no corpo e na alma. Não acha descanso. Nem também encontra residência fixa, pois continuamente ele é levado de um lugar para outro, conforme a vontade dos seus opressores. Aqueles que não querem servir, aprenda a lição, aqueles que não querem servir a Deus fielmente, devem ser compelidos a servir a seus inimigos. Deus os põe em grande servidão. Se achavam o jugo de Deus pesado, eles vão experimentar o que é o jugo do inimigo. O que é o jugo do inimigo? Abram comigo, Deuteronômio, capítulo 28, versículo, não desmarque, por favor, Lamentações. Deuteronômio 28, versículo 65. Veja que isso foi avisado muitos e muitos anos atrás. Deuteronômio 28, 65. Ninguém cochile, viu? Eu vou botar Ginaldo aí para tomar conta do pessoal aí. 28, 65. Diz assim: nem ainda entre eles estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso,
porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Irmãos, o descanso na terra era um sinal claro do favor de Deus em relação a seu povo. E não atingir esse descanso implicava o seu desfavor e consequente miséria. Vejam o versículo 4. Vou ler apenas a parte A. Os caminhos de Sião, aqui é outro nome para Jerusalém, né? É a mesma coisa. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Olha o contraste aqui com o Salmo 122, que a gente vai cantar ainda aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquela multidão inteira ali, em marcha, para Jerusalém. E quando chegavam ali em Jerusalém, ele disse, de fato, obrigado quem me fez esse convite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas aqui não tem mais isso. Não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas, quando fala de portas aqui, é lugar de comércio e transações legais. Era onde a vida comercial da cidade estava estabelecida, nas portas de Jerusalém, onde o tribunal de justiça estava estabelecido. Estão desoladas, as portas estão demolidas. A cidade escolhida por Deus, que antes era sinônimo de alegria e júbilo, agora, por causa do seu pecado, está arruinada e destruída. Jerusalém, que era a alegria de toda a terra, a perfeição da formosura, como diz Lamentações 2,15, agora chora amargamente. Seu riso se converteu em lamento, suas festas solenes se acabaram. E versículo 4 ainda, a parte B, diz assim, os seus sacerdotes gemem, preste atenção nessa expressão porque ela vai se repetir, os seus sacerdotes gemem, os poucos sacerdotes que não tinham sido mortos ou deportados, sentavam-se na cidade gemendo, porque não havia culto para ser celebrado, não havia culto. A idolatria de Judá tinha desqualificado a casta sacerdotal. O próprio templo tinha sido transformado em um montão de ruínas, incendiado, e agora jazia desolado. Na parte C aí do versículo 4 diz, as suas virgens, aquelas jovens que acompanhavam as festividades, provendo cânticos e danças, estão tristes. E ela mesma, a cidade por inteira, se acha em amargura. As virgens tinham sido deportadas e agora povoavam os haréns dos ricos poderosos da Babilônia. Todo o povo se achava em grande angústia. E o que vem a seguir aqui é tremendo, meus irmãos. Esse versículo 5 é tremendo. Acompanhe a leitura, abra os olhos, acompanhe a leitura. Diz assim, os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam. Agora a gente sabe a razão aqui, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Aqui é dos seus pecados descarados, rebeldes, deliberados, voluntários. Por causa desses pecados é que os adversários triunfam. Por causa desses pecados é que os inimigos prosperam. E os seus filhinhos, aqui são bebês, criancinhas, tiveram de ir para o exílio, na frente do adversário. A gente viu o exemplo disso agora, né, quando o Hamas fez aquele ataque.
sequestrou criancinhas que ainda estão, não sei se ainda tem, né, em cativeiro. E aqui tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. A aflição da cidade é obra do Senhor e consequência do pecado de Judá. Quem fez isso? Os babilônios. Mas os babilônios eram apenas instrumentos de Deus. Isso é muito claro lá em Abacuque, no capítulo 1, versículo 6. Meus irmãos, é um fato tão notório o cativeiro, que envolve tantos livros da Bíblia relatando sobre o cativeiro. Você tem um livro de Jeremias, você tem um livro de Lamentações, você tem um livro de Ezequiel, é narrativa antes e depois, antes, no cativeiro e depois do cativeiro, né? Então, você tem o livro de Obadias, você tem o livro de Abacuque, você tem o livro de Ageu, você tem diversos salmos, você tem os livros históricos, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? Então, e veja comigo, abra aí, Neemias 9, 26 a 27, 27 é apenas a parte A. Neemias 9, diz assim: ainda assim foram desobedientes, depois de todos os avisos, depois dos exemplos históricos do cativeiro do Reino do Norte, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. A cidade agora está em amargura, em grande angústia. Os inimigos de Judá tornaram-se seus senhores. Deus os fez prevalecer por causa dos muitos pecados de Jerusalém. Abram comigo Lamentações 4, 13. Diz assim, ó: foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Muitos sobreviventes judeus tornaram-se escravos e foram submetidos a trabalho árduo. As mulheres seletas tornaram-se escravas do sexo. As mulheres bonitas foram selecionadas e foram para o harém dos homens da Babilônia. Outras foram obrigadas a trabalhar arduamente nas casas das damas da Babilônia. Os filhinhos, a semente da geração seguinte, foram levados. A terra ficou ainda mais deserta e perdida por falta de herdeiros. Tudo isso aconteceu porque Deus estava vingando-se da idolatria, do adultério e da apostasia de Judá. Vejam, versículo 6, Lamentações 1:6. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Que esplendor é esse, meus irmãos? O esplendor, a glória desta nação dependia da presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, ele não estava mais no Santíssimo Lugar, já passou todo o esplendor. Você pode ter, por exemplo, o templo mais lindo, se não tem a presença de Deus naquele lugar atuando, não tem valor algum. Passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços, que não acham pasto e caminham exaustos
na frente do perseguidor. Olha, esta segunda parte aqui do versículo provavelmente é uma referência à fuga do rei Zedequias, como nós lemos aqui na devocional Jeremias 52. Ele, na companhia de alguns elementos da elite judaica, fugiram. Zedequias foi capturado, foi forçado a contemplar a execução dos seus filhos. Ato contínuo, ele foi cegado e lançado na prisão pelo resto de seus dias. Meus irmãos, um trauma físico muito grande. Mas, como se o trauma físico não bastasse, a angústia mental assediava os habitantes de Jerusalém. Versículo 7. Agora, Lamentações 1:7, né? Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas. Agora ela está com saudade das suas mais estimadas coisas, dos seus altos privilégios que ela não valorizou. Por exemplo, privilégio de guardar os seus sábados. Ela agora não tinha mais. Agora ela lembra. Chega ao sábado do Senhor, ela tem que trabalhar para o seu opressor. É como aqueles que negligenciam o dia do Senhor, a casa do Senhor, no dia do Senhor. E Deus traz juízo sobre ele. E ele vai ficar assim, ó, lembrando-se de todas as suas mais estimadas coisas, coisas que ele não valorizou quando podia valorizar, né? Que tivera dos tempos antigos, não é de agora que ela tinha essas coisas, desde os tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os seus adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Agora, meus irmãos, em meio à aflição e à miséria, Judá sabe valorizar estas coisas melhor do que antes, quando as desfrutava plenamente. Irmãos, mais uma lição aqui para nós. Deus frequentemente nos dá a conhecer o valor das misericórdias pela falta delas. Pela falta delas. Há um ditado popular que diz que só sabemos o valor da fonte quando a água seca, né? E é isso. A lembrança de dias melhores só aumenta as atuais tristezas de Sião. Especialmente porque seus adversários zombam da sua miséria. Zombam da sua miséria. Cantamos aqui o Salmo 137. Eles pedindo cânticos de Sião. Você vai entender daqui a pouco isso. Talvez hoje não, mas amanhã. Não havia quem a ajudasse. Portanto, tudo que Deus, por intermédio do profeta Jeremias, havia prometido fazer contra Judá, ele cumpriu. Diante disso, meus irmãos, podemos afirmar que, apesar de terem sido enganados pelo seu pecado, eles nunca foram enganados por Deus. Eles nunca foram enganados por Deus. Isso nos mostra claramente que a desobediência nunca compensa. Nunca, nunca. Volto à pergunta inicial. O que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? Primeiro, reconheça que o pecado traz destruição. Vimos a grande destruição aqui, meus irmãos. Deus fez cumprir a sua palavra. E Deus nunca traz juízo antes de advertir, de advertir, de advertir, de advertir. Deus é paciente, Deus é paciente. Mas chega uma hora em que você cruza a linha invisível que Ele estabeleceu. Está aqui,
Só mais um passo. Quem sabe, na vida que você está levando, só mais um passo você vai cruzar essa linha. E aí, o juízo de Deus vai cair sobre você de forma devastadora, irresistível. O que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? Reconheça que o pecado traz destruição. Os versículos 2 a 7, nós vimos isso. Em segundo lugar, reconheça que o pecado traz humilhação. Humilhação. Os versículos de 8 a 11, nós vamos ver isso. Humilhação. Os pecados e vícios de Jerusalém chegou à luz. Aquilo que estava escondido, aquilo que estava secreto, veio à luz. E quando ele vem à luz, ele traz vergonha, ele traz humilhação ao pecador. Versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam, a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme, mais outra vez a expressão geme, e se retira envergonhada. Esse texto aqui é tremendo, meus irmãos. Jerusalém, a cidade prostituta, você já sabe por que prostituta, né? Veja que ele está comparando a uma mulher viúva, desamparada, prostituta, né? Por conta das suas alianças perversas. Então, Jerusalém, a cidade prostituta, teve a sua nudez revelada perante os olhos do mundo inteiro e caiu em desgraça total. Jerusalém, antes personificada como uma mulher honrada, uma mulher digna, uma mulher soberana, estimada pelas nações, agora, sob julgamento divino, era vista como uma mulher vulgar, desonrada, desprezada, violentada e impura diante dos seus adversários. A expressão que Jeremias usa aqui é uma expressão muito forte, de estupro. De estupro. Então, irmão, aprenda a lição. Mais outra, por mais que o pecado possa lhe trazer alguma honra e reconhecimento nesta vida, a desonra e a vergonha vêm logo em seguida. Quando você galopa no cavalo do pecado, ao seu lado está a vergonha e a desonra, correndo, paralelo. E logo, logo, elas duas chegam. Não apenas diante dos homens, mas sobretudo diante de Deus. Jerusalém geme e se afasta envergonhada. Olha, outra lição aqui para você. O pecado nunca dá o que promete. E o estrago que ele causa é muito mais do que o esperado. É muito mais do que o esperado. Veja, versículo 9, parte A. A sua imundícia está nas suas saias. Então, essa aqui é uma figura muito forte. O profeta compara a ação da Babilônia a um estupro. O sangue da sua violação corre por suas saias. Alguns comentaristas falam da menstruação, mas a ação é de violência mesmo, é de violência. O sangue da sua violação corre por suas saias, num quadro extremamente nojento e poluente. Claramente visível ao público era a sua vergonha. E isso em consequência da sua idolatria, da sua falta de misericórdia, da sua conduta degenerada. A mulher estava tão imunda que contaminava as próprias vestes.
a corrupção dela chegava até aos pés, a extremidade inferior da sua saia. O sangue escorria. O pecado a tornou imunda, desprezada e extremamente exposta. Escute agora, esse texto aqui é tremendo, essa parte B do versículo 9. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso. Outro ditado popular que está se cumprindo com Judá: quem faz o que quer, recebe o que não quer. O pecado nunca mostra as suas consequências de cara. Ela não pensava no seu fim. Quem está pecando, enganado pelo pecado, não pensa no fim das coisas. Não pensa em que isso vai dar. É loucura. Escute agora. E não tem quem a console. Meus irmãos, esse é um refrão que se repete no versículo 2, no versículo 9, no versículo 16, no versículo 17, no versículo 20. E não tem quem a console. Se Deus não nos consola, ninguém pode nos consolar. Ninguém pode nos consolar. O estado de imundícia dela atraiu cães babilônios que vieram lamber-lhe o sangue, ou seja, reduzi-la a nada pelo assassinato, pela violência, pelo saque. E não houve consolador, nenhum aliado saiu em seu socorro, mas a deixaram exposta à violência. E não foi por falta de aviso, meus irmãos, não foi por falta de aviso. Sem ninguém para consolá-la, para onde ela deve correr? Só agora, depois de tudo destruído, ela começa a se voltar para Deus. Só agora. Versículo 9, parte B. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Ela começa a clamar para que Deus observasse sua deplorável situação e a redimisse. Mas Deus ignorou aqueles apelos. Era tarde. Era tarde. Ela vai ter que amargar 70 anos de cativeiro. Não são 7 dias, meus irmãos. 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Aliás, veja um detalhe interessante. Ela não vai ficar apenas 70 anos de cativeiro. Ela vai ficar 490 anos de cativeiro. Porque quando ela é liberta do cativeiro babilônico, logo, logo, ela entra no cativeiro romano. E a nação de Israel, por conta da sua desobediência, vai viver em cativeiro até a chegada de Cristo. Da libertação desse cativeiro babilônico até a chegada de Cristo são 490 anos. Israel vai ter um período ou outro muito pequeno de liberdade, mas o restante dos anos é debaixo do cajado de uma nação, sendo pisada, sendo esmagada, sendo oprimida, por conta da sua impiedade, que ela não aprendeu com a lição. E era tarde. Jerusalém não havia considerado as consequências da sua apostasia. Ela não pensou no seu fim, no seu fim. E agora não adiantava ela dizer, vê, Senhor, a minha miséria. Versículo 10, veja o que ela diz, parte A. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas más, estimadas dela. Aqui é o ato de violência mesmo, de pegar. Né? O inimigo não parou diante do saque ordinário. Ele estendeu a mão contra as coisas preciosas, isto é, contra os tesouros, contra os vasos do templo, que eram sagrados para o povo judeu,
conforme Jeremias 52, versículos 17 a 19. O santuário foi invadido, saqueado, arrebentado, violado, e o que podia ser queimado foi incendiado. Como diz Jeremias 52, 13. Fizemos essa leitura aqui na devocional. E queimou a casa do Senhor, o templo, e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou às chamas todos os edifícios importantes. O povo tinha confiado totalmente no templo como proteção. Como se ele, o templo, os tornasse invencíveis. Porém, o templo não era nenhum talismã gigantesco, como a gente vai ler aqui no capítulo 7, numa dessas devocionais de Jeremias, 7, de 1 a 14. Mas eu quero só mostrar um bordão que eles cunharam naquele período, que consideravam aquilo um grande avivamento, que Deus estava presente com eles, e que aquele povo era um povo abençoadíssimo, e eles cunharam um bordão. Jeremias 7, vou ler apenas 2 versículos, 3 e 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Isso é o profeta dizendo: olha, consertem a vida de vocês, e vocês terão a minha bênção. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então eles confiavam nisso, é o templo do Senhor. Ninguém vai invadir Jerusalém, ninguém vai entrar aqui no lugar santo onde o Senhor habita. O templo do Senhor é um talismã que nos protege. E Deus disse: não confieis, emende as suas vidas, consertem as suas vidas, não confieis nisso. O templo mostrou ser extremamente vulnerável à violação à parte dos estrangeiros, uma vez que Judá tinha apostatado. Abra comigo o Salmo 74. Tem tantos salmos falando sobre esse cativeiro, né? Salmo 74, versículo 4 e versículo 7. Vou ler apenas 2 versículos para a gente ganhar tempo. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias. Eles gritam lá no lugar das assembleias, os adversários, e alteiam os seus próprios símbolos, hasteiam suas bandeiras como conquistadores. Versículo 7, deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-o até ao chão, a morada do teu nome. Meus irmãos, pedras em nada protegiam o povo. A desobediência traiu a destruição. Escute agora como é fantástico, versículo 10, a parte B. Pois ela é Jerusalém, viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Então, entenda isso. A lei de Moisés não permitia que estrangeiros não convertidos, prosélitos, que não tivessem se tornado prosélitos, tivessem acesso ao templo. Isso é bem claro. Veja, 2 Reis, abra aí, 24, versículos 1 e 2. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Joaquim bandos de caldeus, bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon, nações vassalas da Babilônia. Agora se aliaram à Babilônia para atacar Jerusalém. Enviou-os contra Judá para o destruir,
segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Então, meus irmãos, quem é que está aqui? Os moabitas e os amonitas. Esses foram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, está lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 e 4. E os babilônios fazem uso dessas nações para atacar Judá. Eles penetraram o Santo dos Santos, provando que a glória do Senhor tinha se apartado daquele local. Porque se a glória do Senhor não tivesse se apartado daquele local, eles morreriam ali, fulminados. Mas eles penetraram o Santo dos Santos. Esses gentios eram imundos no sentido moral, legal e cerimonial. O que causou surpresa aos israelitas foi que Deus nada fez para proteger seu santuário. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, nada vai nos acontecer porque o templo do Senhor está aqui. Isso é um contraste muito grande com o Salmo 46, onde diz que Deus está no meio dela, da cidade de Jerusalém, e jamais ela será abalada. Mas como Deus não estava no meio dela, ela foi abalada, totalmente abalada. Veja o versículo 11, Lamentações 1:11. Todo o seu povo anda gemendo. Olha, terceira vez aqui essa expressão, gemendo. E a procura de pão. Antes, a nação está gemendo por falta de culto, depois pela violência dos babilônios, e agora geme de fome. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento. Isso aqui é no cerco, não tem comida. Então, aquilo que era mais precioso, eles deram por comida. Que valor tinha, por exemplo, um diamante para quem está morrendo de fome? É mais valioso um pedaço de pão. Para restaurar as forças. Tesouros não significam nada para aquele que está morrendo. Vê, Senhor, e contempla a minha aflição, pois me tornei desprezível. Olha, aqui você tem a terrível tríade da guerra, que é espada, fome e pestilência. Isso tomou conta de Jerusalém. Você tem a espada dos babilônios, você tem a fome que está assolando, e você tem a doença. Desprezada pelos homens e por Deus, Jerusalém foi deixada sofrer sua horrível sorte. Algumas mulheres, a gente vai ver lá adiante, chegaram a comer os seus próprios filhos nesse cerco. Lamentações 2:20, Lamentações 4:10 mostra isso. Por tudo isso, podemos constatar como é terrível o sofrimento resultante do pecado. Como é terrível o sofrimento resultante do pecado. Você não tem nem ideia do que pode vir sobre a sua vida por conta do seu pecado. Volta à pergunta: o que fazer diante do sofrimento causado pelo pecado? Primeiro, reconheça que o pecado traz destruição. Versículos 2-7. Reconheça que o pecado traz humilhação. Versículos de 8-11. E, por fim, reconheça que Deus é justo em punir o pecado. Versículos de 12-22. Deus é justo em punir o pecado. Agora, eu tenho uma observação importante a fazer nesse terceiro ponto. Prestem atenção. Nos 11 primeiros versículos, o lamento é de Jeremias, porém, nos versículos 12-22, o lamento é da nação de Judá, representada pelo profeta. Certo? Agora é a própria nação lamentando, mas a nação é representada pelo profeta.
Jeremias fala como se fosse a própria nação agora. Os profetas haviam repetidamente advertido Judá, dizendo que se o povo continuasse a violar a aliança com Deus, o julgamento aconteceria. Como a nação não deu ouvidos, o dia do juízo chegou. Versículo 12. Agora é a nação falando, diz assim: não vos comove isto, falando com Deus e com as pessoas que apreciam aquele estado de miséria. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho. Aqui é um grito de compaixão, e esse grito de compaixão é feito a todos aqueles que passam pelo caminho, que olham e vê aquela cidade completamente destruída. A visão da cidade de Jerusalém destruída. Vocês não têm compaixão, porque ele não tem ninguém que console. Então ele está apelando a todos aqueles que passam pelo caminho. Considerai e vede se há dor igual à minha. Isto é, compare a minha tristeza com qualquer outra experimentada por mortais. Vede se há dor igual à minha. Esse versículo se aplica maravilhosamente à dor de Cristo, né? Ele sim podia dizer: vê se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Judá, em sua angústia, experimenta tristezas e dores singulares, porque não levou em conta as consequências das suas ações. Não pensou no seu fim. Vejam como Jeremias descreve o sofrimento disciplinador de Judá por meio de várias metáforas. Deus não está destruindo Judá, Deus está disciplinando. Versículo 13. Lá do alto, do céu, enviou, quem enviou? Deus enviou, fogo a meus ossos, onde a dor é supostamente mais sentida, nos ossos, por dentro, o qual se assenhorou deles. Deus estendeu uma rede aos meus pés, Deus arrojou-me para trás, Deus fez-me assolada e enferma, fraca, todo o dia. Interessante, no plano terreno, quem fez tudo isso com Judá foi a Babilônia. Mas Deus estava no controle da história, e o exército babilônico estava a serviço do Senhor. Babilônia foi uma ferramenta do julgamento de Deus. Babilônia não mostrou misericórdia alguma. Por que Babilônia não mostrou misericórdia alguma? Porque era a ira do Senhor que estava sendo derramada durante a invasão. A rede babilônica capturou seus habitantes, sem chance de escape. Vejam o versículo 14. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, pela mão de Deus. Deus atou o jugo das suas transgressões. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço. Preste atenção nisso. Deus teceu os castigos de Judá com as próprias mãos. A espada, a fome, a pestilência, o cativeiro. E fez um jugo pesado. Deus colocou essas coisas juntas e pôs no pescoço de Judá. E a colocou sobre o meu pescoço. E depois ficou segurando as rédeas firmemente em torno de sua mão. E ele abateu a minha força. Deus a fez cambalear e tropeçar. O fardo do pecado tornou-se insuportável. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles, dos que são contra mim, contra os quais não posso resistir. Deus impôs um jugo a Sião,
até que toda a sua força se esvaísse. Pois, debilitado, o povo estaria mais propenso a ouvi-lo. E é isso que Deus faz. Irmãos, o jugo dos mandamentos de Cristo é suave e leve. Ele diz lá em Mateus 11:30. Mas o jugo oriundo dos nossos pecados é pesado, muito pesado. Deus pega os nossos pecados e vai tecer com as suas próprias mãos o jugo e colocar sobre o nosso pescoço. Como diz Deuteronômio 28:48, diz assim, assim com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Até que o debilite completamente. Então aprenda, o pecado sempre promete liberdade, mas o que ele traz é destruição e escravidão. É escravidão, é escravidão. As pessoas dizem, eu quero ser livre e eu quero pecar para manifestar essa liberdade. Mas ela vai experimentar no final apenas escravidão. Versículo 15. O Senhor dispersou todos os valentes, os soldados valentes, que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento. Olha, Deus convocou uma assembleia, não para Judá, mas contra ela. Deus convocou uma assembleia, chamou essas nações, apregoou um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar, o lagar da sua indignação. Deus esmagou a virgem da filha de Judá. A figura aqui é aterradora, meus irmãos. Deus convocou os inimigos para uma festa, onde o vinho do banquete é o sangue de homens e mulheres de Judá, pisado no lagar da aflição. A nação de Judá estava bebendo o cálice do juízo de Deus. Deus transformou a alegria de Judá em pranto. Em pranto. Veja, versículo 16. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, Deus, o grande Consolador, que devia restaurar as minhas forças, o meu espírito. Os meus filhos, os habitantes de Judá, estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Por que o inimigo prevaleceu, meus irmãos? Por causa do decreto do juízo de Deus contra Judá. Por isso que eles triunfaram, por isso que eles prosperaram. Judá chora e chora, mas ninguém se oferece para consolá-la, nem para enxugar suas lágrimas. Só lhe resta dor e tristeza. Jeremias havia chorado copiosamente pelos pecados do seu povo. Ele é chamado de o profeta chorão. Ele chorava copiosamente, sabendo o que aconteceria àquele povo se eles continuassem em desobediência. Mas Judá não deu ouvidos à voz do profeta. Então agora é a vez de Judá chorar amargamente, sem ninguém para consolá-la. Sem ninguém. Versículo 17. Escuta isso aqui, Isso aqui é lindo. Estende Sião as mãos. Sião estende as mãos numa expressão de sentimento profundo. Sião implora por alívio e consolo, mas é em vão. E não há quem a console. Nem Deus a consola, pois é Ele que segura o chicote na mão. Ordenou o Senhor acerca de Jacó,
que os seus vizinhos, Edom, Moabe, os amonitas, se tornem seus inimigos. Deus ordenou que eles se tornassem inimigos. Parentes, todos 3 parentes. Os edomitas, descendentes de Esaú, os amonitas, os moabitas, descendentes das filhas de Ló. Parentes. Mas Deus ordenou que eles se tornassem inimigos. Que coisa incrível, não é? Às vezes Deus pode dar essa ordem na sua casa, no meio de sua família, que a sua família se torne seu inimigo, por conta do seu pecado. Ele não apenas ordenou, até decretou que eles invadissem a cidade. Como resultado, Jerusalém é para eles como coisa imunda. Jerusalém é para eles, porque Deus ordenou que eles se tornassem inimigos. Eles olham agora para Jerusalém como uma coisa imunda. Agora, notem os nomes aqui, vamos pegar de novo, versículo 17. Estende Sião, Sião, Sião. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, Sião, Jacó. Jerusalém, terceiro, é para eles como coisa imunda. Notem os nomes, cada qual com seu significado sagrado. Sião, Jerusalém e Jacó. Mas agora Judá está debaixo da ira de Deus e é um povo sem nome, que se tornou coisa imunda, como um leproso, ou pior ainda, como alguém que deve ser destruído. Irmão, aprenda, através do exemplo de Judá, que quaisquer que sejam os sofrimentos que Deus lhe traga, como consequência de seus pecados, eles são merecidos, e Deus é justo em aplicá-los. E é isso que Deus está fazendo Judá reconhecer. O que você precisa é humildemente submeter à justiça de Deus, refletindo sobre os seus caminhos, confessando os seus pecados, buscando a misericórdia de Deus. E é isso, meus irmãos, que a nação de Judá começa a fazer. Está surtindo efeito. Está surtindo efeito o castigo do Senhor. Mas ela vai sofrer bastante. Versículo 18, olha o que ela diz agora. Isso aqui ainda não é o arrependimento, viu, meus irmãos? Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. É como Daniel ora lá no cativeiro: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. Tu és justo, Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. A palavra proclamada pela boca dos profetas de Deus foi obstinadamente e rebeldemente desprezada. Porém, as palavras dos falsos profetas foi ouvida e atendida. Lamentações 2,14 diz isso. Judá está colhendo a recompensa de sua rebeldia. Versículo 18, parte B. Ouvi todos os povos. Isso aqui é uma chamada para todos os povos. E vede a minha dor. Isso aqui tem um propósito didático. Judá está chamando todos os povos e dizendo assim: vejam a minha dor. É como se estivesse dizendo: veja o que acontece quando alguém se rebela contra Deus. Vejam o que acontece quando alguém se rebela contra Deus. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Essa é a segunda vez que Judá lamenta o exílio. Só que desta vez ele vai contar a Deus o que os seus inimigos lhe fizeram. Versículo 19. Ele diz assim, parte A: chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Ele está contando a Deus: chamei os meus amigos. Em vão foi que a impotente dama pediu socorro
aos seus ex-amantes, conforme Jeremias 37, de 7 a 9, solicitando ajuda do Egito, e o Egito voltou do meio do caminho, e ela toda confiante, que o Egito viria em seu socorro. Mas Jeremias disse, ele não virá, ele vai voltar do meio do caminho. Isso é interessante, meus irmãos, que Deus cria uma expectativa e Ele frustra essa expectativa assim no último instante. Assim, meus irmãos, somos grandemente enganados e decepcionados com aquelas criaturas em quem depositamos nossos corações e confiamos. Felizes aqueles que fizeram de Deus o seu amigo, pois Ele não os enganará. Versículo 19, parte B. Olha que texto bem sugestivo. Os meus sacerdotes, olha a expressão, os meus sacerdotes, os meus anciãos, expiraram na cidade, morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha a figura aqui, os sacerdotes e os anciãos. Os líderes que tinham desprezado as advertências de Jeremias, preferindo as mentiras suaves dos falsos profetas, sofreram merecidamente o peso do cerco, caindo mortos. Então, agora percebam, eles não morreram no campo de batalha pela espada dos inimigos, mas morreram na cidade pela fome, porque não conseguiram encontrar comida para restaurar as forças. Olha, se algo assim tivesse acontecido com pessoas comuns, não teria sido tão maravilhoso, pois o longo cerco da cidade consumiu todas as suas provisões. Mas quando os sacerdotes e os anciãos, homens honrados, foram assim oprimidos pela fome, podemos concluir que o profeta deseja mostrar a gravidade da situação. Isso Judá lamenta profundamente. Então perceba, lamentos presentes são consequências de negligências espirituais no passado. Lamentos presentes são consequências de negligências espirituais no passado. Irmãos, é terrível quando, como Judá, somos alcançados pelo furor disciplinador do Senhor. Escuta bem isso. Quando somos alcançados pelo furor disciplinador do Senhor, nesse tempo, o fogo da ira de Deus arde em nossa alma, desassossegando-a. Vem aquela ansiedade e até a depressão. A rede se estende sobre os nossos pés, nos enredando cada vez mais em nosso próprio sofrimento. Quanto mais tentamos libertar-se, mais nos enredamos. Depois de tantos esforços para correr para frente, somos arrojados para trás. Por todos os lados somos assolados e ficamos desfalecidos, tanto no físico como na alma. E o que nos resta? Chorar e chorar. Porém, o choro tem uma virtude aí. Ele pode nos auxiliar a compreender onde erramos. Versículo 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado, muito agitado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Então, olha, nas ruas a espada colhia muitas almas. Nas casas, a fome e a peste recolhiam os restantes. Em todos os lugares, a morte, no exterior e no interior. Isto é o cumprimento da ameaça que Deus fez lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 23 a 25. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Lembre-se,
que Judá apelou primeiro aos que passavam. Vocês que passam pelo caminho, não ficam maravilhados com a minha dor? Apelou para que eles notassem a sua miséria e lhe prestassem ajuda e consolação. Versículos de 12 a 19. Agora, porém, ela se volta para Deus, porque está convencida de que somente Ele pode ajudar. Olha, nesta busca, podemos ver germinando os elementos de um coração arrependido. Quais os elementos de um coração arrependido? Tristeza profunda, confissão, humilhação e fé. A gente já vê essas coisas aqui germinando na vida da nação. Ainda que no capítulo 1, não há apelo por restauração ou por graça. Judá nada pleiteou, senão apresentou a sua miséria. Ela não tentou se justificar, aceitou o seu castigo como sendo justo. Judá esperava que o imenso amor de Deus fizesse uma diferença em sua miserável condição. E ela disse: Senhor, a única coisa que eu tenho para apresentar diante de Ti é a minha miséria. Eu choro, para ver se comove a Tua compaixão. Mas o amor já estava operando, através do julgamento. Pois o juízo é um dedo de Deus, da amorosa mão de Deus. É um dedo da amorosa mão de Deus. É difícil a gente entender isso, né? Quando estamos debaixo do julgamento. Judá vai aprender que a sua angústia não foi causada pela ira de um Deus tirano com sede de vingança, mas permitida pela justiça de um Deus santo, pleno de misericórdia e pronto a perdoar. Irmãos, aprenda isso. A dor nos faz lembrar que Deus continua sendo o Senhor que nos sara. É Ele que faz a ferida. Ele é justo em fazer a ferida. E dói muito. Mas a dor continua nos lembrando que Ele é o Senhor que nos sara. Os sofrimentos têm efeito benéfico quando recebidos dessa maneira. Então Jeremias prossegue descrevendo as consequências do pecado da nação de Judá. Versículo 21. Vamos só até o 22, fiquem tranquilos. Ouvem que eu suspiro. Cansada de implorar, Judá sucumbe entre os suspiros e gemidos. Alguém que está desfalecido, que só faz suspirar, que só faz gemer, de tão terrível o jugo que Deus colocou sobre ela. Mas não tenho quem me console. De novo, não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, o dia da vingança, o dia das trevas, conforme Amós 5,18, serão semelhantes a mim. Serão semelhantes a mim. Olha, aqui a coisa ganha uma conotação diferente. Judá tem convicção de que em um universo moralmente ordenado, nenhum transgressor ficará impune. Babilônia está ali, decretada por Deus, trazendo todo aquele juízo, mas Babilônia cometeu crimes de guerra. E crimes de guerra não são dispensáveis aos olhos de Deus. Ela agiu com uma violência terrível. E ela fez aquilo porque ela desejava fazer aquilo, ela tinha sede de sangue. E ela será responsabilizada pela sua falta de humanidade diante de Deus. E Judá tem convicção que em um universo moralmente ordenado, nenhum transgressor ficará impune, porque nem ela mesma ficou impune. E vejam o versículo 22, último versículo. Parte A. Venha
toda a sua iniquidade à tua presença. A iniquidade das nações, que de forma perversa trataram Judá, e aqui não é só a Babilônia, aqui são os amonitas, os moabitas, né, os edomitas, e todos os demais que se associaram à Babilônia. E faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações. Judá pede vingança, que Deus os retribua na justa medida. Isso aqui é fantástico, porque a gente não tem tempo, a gente podia ir lá para o Salmo 69, mas você pode ler em casa, os versículos 24 a 29, você vai ver como o salmista ora pedindo essa vingança. Judá crê que Deus a vindicará diante dos seus inimigos. Jeremias, no capítulo 50, fala sobre isso. Então, vejam, versículo 22, agora, parte final. Eu vou ler o versículo 22 todo. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Então, depois de todas estas considerações, não é de se admirar que os seus suspiros sejam muitos, lamentando-se pelos acontecimentos e pelo fato do seu coração estar desfalecido, temendo aquilo que ainda possa acontecer. Então ela ainda está com muito medo do que possa acontecer. A gente pensa que aquela situação que a gente está vivenciando não pode ficar pior, mas se adentrarmos ao pecado, você vai ver que ela fica pior. Ela fica pior. O pecado impõe este terrível fardo de medo, pelo medo do que o pior ainda pode acontecer. O puritano Thomas Watson, ele diz assim: o pecado causa tristes convulsões na consciência. Ele impõe um medo. E eu concluo, meus irmãos. Por 2 vezes, Jerusalém clamou ao Senhor em sua angústia, mas em nenhuma delas recebeu resposta. No versículo 9, no versículo 11, o céu calou. O céu nada respondeu. Judá irá amargar o castigo consequente do seu deliberado pecado. Agora eu quero aplicar isso para a sua vida. Você que está vivendo em pecado deliberado, será que pode esperar uma sorte melhor do que a de Jerusalém e de Judá? Eu vou repetir a pergunta. Você que está vivendo em pecado deliberado, será que pode esperar por uma sorte melhor do que a de Jerusalém e de Judá? A resposta vai surpreender. A resposta é sim, sim. Porque quase 600 anos depois da destruição de Jerusalém pela Babilônia, outro descendente de Judá sofreu a injustiça dos homens para cumprir toda a justiça de Deus e redimir o seu pecado na cruz. Uma vez que Jesus Cristo sofreu todo o castigo de Deus em seu lugar, você não precisa mais enfrentar o juízo vindouro, que é muito pior do que aquele derramado sobre Jerusalém e Judá pelas mãos dos babilônios. E porque Cristo morreu e ressuscitou para lhe salvar, o mesmo sofrimento causado pelo seu pecado pode ser remediado. Basta que agora arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados e recorra a Deus para viver o padrão de santidade exigido por Ele.
Se de fato buscar a Deus nesta perspectiva, Cristo prontamente virá em seu socorro, para lhe consolar, para lhe perdoar, para lhe restaurar por sua graça. A Deus, pois, toda a glória. Amém. Amém. Amém.